Aleluia. Jesus se faz presente neste lugar. Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. É o capítulo de número 11. E o versículo é o versículo de número 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o capítulo de número 11, capítulo conhecido do texto da ceia do Senhor, e o versículo é o versículo de número 29. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Enquanto você procura, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Reuel, pastor Abraão, nosso vice-presidente, e também, irmãos, de toda essa igreja que está de parabéns. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento do trabalho aqui, creio que não só eu, mas todo o campo, e nós ficamos alegres em ver o agir de Deus nesse lugar, os departamentos, e eu me divirto quando creio. Cadê o pessoal do creio? Quando creio, se anima lá, eu me divirto, né? Hoje eu estava lá assistindo eles, o homem da Bíblia, e eu já, Samuel, o homem da Bíblia, e eu dizendo, alguém fala meu nome aí, Felipe, por favor, me ajuda aí, e eu fico feliz com os departamentos que estão aqui desenvolvendo, crescendo, todos os departamentos. Que Deus continue abençoando esta igreja. Amém, meus irmãos? Quantos acharam o texto? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vou ler de novo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E a parte que me interessa aqui hoje é a última parte do versículo, que diz, não discernindo o corpo do Senhor. Somente essa parte, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos lá no 3, você me ajuda a dizer essa parte? 1, 2, 3. Não discernindo o corpo do... Pronto. Eu gostaria de ministrar hoje uma palavra, será breve, porém eu quero toda a sua atenção, porque eu gostaria de pregar sobre a importância da ceia do Senhor. Se eu perguntasse para alguns aqui hoje a seguinte pergunta: o que você está fazendo aqui hoje? Talvez alguns responderiam que estão aqui hoje para participar da ceia do Senhor. Eu vim participar da ceia do Senhor. Talvez, se nós perguntássemos a mais alguém dizendo, o que é que você está fazendo aqui hoje? Alguém diria, eu vim participar da ceia do Senhor e vim bater o meu cartão. Porque a verdade é que a falta de discernimento acerca do que é a ceia está muito grande no coração de muita gente. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz que tem muita gente comendo e bebendo a ceia do Senhor indignamente. E para dar uma cutucada em alguns paradigmas que nós temos, o indignamente que ele está se referindo não é o indignamente que eu e você costumamos pregar. Não. Ele explica no próprio versículo que indignamente é esse. Ele diz que aquele que come e bebe a ceia do Senhor indignamente é aquele que não sabe discernir o corpo de Cristo. É aquele que não sabe discernir a ceia. É impressionante, mas tem muita gente, meus amados irmãos, que vem para a ceia, para um dia como esse, e acha que está vindo cumprir uma tabela. Outros acham que a ceia é uma forma de demonstrar a sua comunhão com a igreja local. Eu estou em comunhão com a igreja local. Fato é que alguns só aparecem de mês em mês na igreja, sim ou não? Alguns só aparecem de mês em mês para dizer, tá tudo ok, eu não perdi a comunhão. Eu vim bater o meu cartão mensal. Outros pensam que o culto da ceia é um culto em que a gente vem apenas trazer a memória, ou trazer in memoriam
de um Cristo morto. Mas essa noite eu quero falar ao seu coração acerca deste assunto, e eu quero que, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, te fazer entender a importância espiritual que há na ceia do Senhor. Você não está aqui só para comer um pedaço de pão, amém? Você não está aqui só para tomar um pouquinho do cálice. Você não está aqui apenas para bater o cartão. Você não está aqui apenas para mostrar para alguém que você está em comunhão da festa ágape. A festa ágape é a festa do amor, é o jantar do amor. O propósito da igreja fazer essa festa semanalmente. A ceia na igreja do Senhor primitiva era semanalmente. Todo domingo, chamado domingo do Senhor, o dia do Senhor, a igreja se reunia. E qual que era o propósito? Promover a festa ágape. E qual que é o propósito da promoção da festa ágape? Dizer que a igreja ainda está em comunhão com Cristo e em comunhão com seu irmão. Era o propósito. Mas a Bíblia diz que há uma carência, uma necessidade do apóstolo Paulo ter que explicar que a ceia não é uma mera janta, um mero jantar. Porque o que estava acontecendo, e aí entra um famoso esperai uns pelos outros. O esperai uns pelos outros não é esperar com o pão na mão, todo mundo pegar, para então todo mundo junto participar. Não tem nada a ver com isso. O esperai um pelos outros faz parte da falta de discernimento da igreja. Por quê? Porque as pessoas que chegavam primeiro, jantavam primeiro, se abasteciam primeiro, comiam do bom e do melhor, de tudo que havia de bom na mesa, e deixavam o ruim, a pior parte, para quem ia chegar atrasado. Quem chegava atrasado, meus irmãos, não tinha alegria de participar daquela mesa farta, não. Quem chegava atrasado ficava com o que sobrejou. Quem chegava atrasado ficava com o restante da comida. Aí Paulo diz: se a ceia é koinonia, se a ceia é comunhão, se a ceia é demonstração de amor por Deus e pelo próximo, vocês não entenderam nada da ceia. Aleluia. É nesse contexto que ele diz assim: está tendo falta de discernimento. E eu estava desde ontem preocupado em trazer uma palavra nessa temática da ceia, e orando e buscando no Espírito Santo de Deus, e o Senhor me direcionou a esse texto. E o Senhor me dizia desta maneira no meu coração: muita gente não tem mais intenção ou discernimento do que significa a ceia. O que é que significa a ceia? Por que é que eu estou aqui nessa noite? Por que é que você saiu de casa nessa noite? Foi para participar de mais um domingo na igreja? Você saiu de sua casa para uma mera reunião? Não! Mas eu preciso entender por que é que eu estou aqui nessa noite. Eu quero confrontar um pouco o teu Espírito Santo. Me permita falar isso e dizer: eu preciso saber o que é que eu estou fazendo aqui nessa noite. Você precisa saber o que é que você está fazendo aqui nessa noite. Nós precisamos ter discernimento que quando estamos com esse pão na mão e vamos ingerir, isso existe algo espiritual. Eu preciso entender o que é que eu estou fazendo aqui nessa noite. A mensagem que eu vos trago é essa: qual é a importância da ceia? Qual é a importância de estar aqui nessa noite? Número 1, todas as vezes que eu participo da mesa do Senhor, eu participo da mesa do Senhor com a intenção de trazer à memória o sacrifício de Cristo Jesus, não como alguém que está morto, mas como alguém que está vivo, e um sacrifício eterno. Repetir para aqueles que não entenderam, porque quem entendeu com certeza já está ligado do céu. Estou entendendo, Jesus. Vou repetir. Número 1, todas as a igreja se reúne para participar da ceia, é no intuito, na intenção de trazer à memória o sacrifício de Cristo, não como alguém que está morto, mas um sacrifício vivo e eterno. A expressão bíblica de Jesus, quando ele diz: quando vocês participarem da ceia, quando vocês participarem do pão, fazer isso em memória de mim. Vou repetir, Jesus disse: fazer isto em memória de mim.
Jesus não está falando de in memoriam. Muita gente confunde essas duas expressões, em memória com in memoriam. In memoriam é trazer à lembrança alguém que está morto, é olhar para uma foto e dizer, como eu tenho lembrança desse alguém, mas esse alguém deixou um legado. Isso é in memória. Mas a igreja, quando se reúne, ela se reúne discernindo que o sacrifício de Cristo não é in memoriam, mas é em memória, sacrifício vivo. Aleluia, glória a Deus. O sacrifício de Cristo é um ato contínuo e eterno. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. No teu e no meu calendário, meu irmão, olha para cá, Jesus foi morto há 2025 anos atrás. No teu e no meu calendário, o Cordeiro foi morto em uma data específica, mas no calendário do céu, o Cordeiro foi morto desde a eternidade. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Cristo não tem prazo de validade. Nós não estamos aqui para lamentar alguém que morreu. Não, muita gente confunde que a ceia, a gente tem que ficar lamuriando, chorando. Não, você não entendeu. É em memória, é um sacrifício vivo. Foi ontem, é hoje e será eternamente válido. Aleluia, aleluia. É por isso que a igreja, quando se reúne, ela festeja. É por isso que a igreja, quando se reúne, ela se alegra. É por isso que a igreja, quando está numa ceia como essa, porque a ceia, ela substitui a Páscoa. Se você for olhar no calendário judaico, era a Páscoa, a festa dos pães ázimos. Era assim que funcionava. Tinha que passar a Páscoa, começava a festa dos pães ázimos. E agora é a ceia do Senhor. E o que era a festa dos pães ázimos, pastor? Gratidão pela morte do Cordeiro. Gratidão pela morte do Cordeiro. Gratidão pela morte do Cordeiro. O que é a ceia do Senhor? Gratidão pela morte do Cordeiro, mas gratidão porque Ele está vivo, está vivo, está vivo. Só quem acredita nisso, glorifique a Jesus. Aleluia. Nós não comemoramos um Cristo morto, nós comemoramos um Cristo que está vivo, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Segundo lugar, todas as vezes que nos... E para dizer ao noivo, eu estou em comunhão, a aliança está de pé, a aliança não foi quebrada, eu ainda estou te aguardando, eu ainda estou me santificando, as vestes ainda estão brancas. Aleluia. Pastor, não estou entendendo. João Batista faz uma referência no evangelho que leva o seu nome, capítulo 3, versículo 29. E João Batista diz assim, que existe um amigo do noivo. É importante você entender isso. O que quer dizer a expressão amigo do noivo? É uma expressão maravilhosa que está na Bíblia, mas precisa ser compreendida à luz da época. Toda vez que um rapaz desposava uma moça, ou se enamorava-se de uma noiva, ou de uma moça, noivava com uma moça, toda vez que o rapaz fazia isso, pelo costume da época, ele não poderia ficar constantemente tendo contato com aquela moça. O protocolo mandava-lhe que, primeiro, ele elegesse alguém, seja da família, seja de amizade, que fosse conhecido como amigo do noivo. Ele precisava voltar para sua casa, ou voltar para sua terra, e quando ele fosse para sua terra, ele ia construir a moradia deles. Ele ia preparar aonde o noivo e a noiva iriam morar. É por isso que em João capítulo 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, mas eu vou, e se eu for, eu vou vos preparar-vos lugar, vou vos preparar lugar, vou dizer, vou vos preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, aleluia, aleluia. Não sei se você está sentindo a graça que eu estou sentindo aqui nessa noite.
Todas as vezes que a igreja se reúne, repito, é para reafirmar a sua aliança com o noivo. Mas aonde entra o amigo do noivo, pastor? O amigo do noivo era aquele que era encarregado de ajudar, de coordenar, de aconselhar a noiva para os preparativos do casamento. O amigo do noivo era enviado alguns dias antes para a casa da noiva. Ele chegava na casa da noiva e ele tinha que, quando fosse em direção à casa da noiva ou à cidade da noiva, ele precisava levar presentes. Ele tinha que levar presentes, pendentes, joias. Ele tinha que levar alguma coisa do agrado da noiva. Por quê? Porque os presentes que ele levava era uma mensagem do noivo para a noiva. E que mensagem é essa? Era o noivo dizendo: ainda está de pé, a minha promessa ainda está de pé. Está tardando, mas já já eu volto para buscar você aí. Já já eu te resgato da... Aleluia! Aleluia! Parece que é o Espírito Santo de Deus, né? Quando vem, que traz os presentes do céu. Que presente, pastor? Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. O Espírito Santo, amigo do noivo, quando ele veio, ele trouxe presente. Para quê? Para a igreja entender que o noivo ainda está comprometido com ela. Jesus tem compromisso e vai levar essa igreja daqui. Não sei você, mas eu já estou dizendo: Maranata, 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 aleluia. O amigo do noivo recebia o nome de Paracleto. Era aquele que ficaria consolando, dizendo: ó, vai dar tudo certo, ele está de pé a promessa. Mas por que é que quando eu me assento em redor da ceia, ou vou participar da mesa do Senhor, por que é que eu devo entender que eu estou reafirmando a minha aliança com o noivo? Porque quando o noivo chegava, ele trazia presentes, ele era recebido pela noiva, e a noiva tinha que fazer um ato, e este ato iria dizer se ela ainda estava animada ou não para o casamento. Ela era responsável por preparar uma janta, ela era responsável por preparar uma ceia. E quando ela preparava essa ceia, quando ela sentava-se ao centro da mesa, o amigo do noivo se assentava próximo dela, também ao centro da mesa. Por quê? Porque o amigo do noivo representa o noivo ali. Mas quando os dois se assentavam, que a família se assentava ao redor, quando ela pegava o cálice, que ela tomava o cálice e dava o cálice para ele, ela estava dizendo para ele: leve uma mensagem para o meu noivo, diga que eu estou aguardando, diga que eu estou esperando. Levante a mão, meu irmão, diga para Jesus: eu estou te aguardando, Jesus, eu estou aqui nessa noite, Jesus, é porque eu ainda estou te esperando. Eu estou aqui nessa noite, Jesus, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e eu quero ouvi-la. Número 1, por que é que eu participo da ceia? Porque eu devo trazer à memória o sacrifício de alguém que está vivo. Todas as vezes que eu participo da ceia, eu estou dizendo: Cristo está vivo, Cristo está vivo, Jesus vive. Número 2, porque eu devo reafirmar a minha aliança com o noivo. E o Paracleto, o Espírito Santo, está aqui. É por isso que a Bíblia diz que de vez em quando, irmão, a gente não consegue nem orar. A gente nem orar sabe. A gente vai orar, aí a gente fica: Senhor, aí chora, aí geme. Aí o Espírito Santo, amigo do noivo, diz assim: deixa comigo que eu vou levar a mensagem lá. Deixa comigo que eu vou traduzir. Deixa comigo que eu vou gemer com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Número 3, por que é que eu devo participar da ceia? Porque todas as vezes que eu participo da ceia, eu reafirmo a minha comunhão com os membros do corpo de Cristo.
Eu participo da ceia porque eu reafirmo a minha aliança com o noivo. Eu estou dizendo: noivo, eu estou te esperando, viu? Está demorando 2000 anos, mas eu estou aqui ainda te esperando. Mas todas as vezes que eu participo da ceia, eu estou dizendo em alto e bom tom: eu ainda amo cada irmão que Jesus salvou e colocou ao meu lado. É por isso que mesa na Bíblia é sinônimo de comunhão. Vou repetir, é por isso que mesa na Bíblia sempre foi sinônimo de comunhão. E é por isso que o maior símbolo da ceia, quando o quesito daquilo que é materializado, é a mesa do Senhor. É a mesa do Senhor. Eu não tenho como participar de uma ceia como essa se eu não amar aquele que Deus colocou ao meu lado. Eu não tenho como participar de uma ceia como essa se eu não tenho como amar aquele que um dia me ofendeu. Porque quando Jesus assenta-se à mesa da ceia ao seu lado, nós aprendemos isso hoje, assenta-se os seus discípulos, e dentre os seus discípulos está Judas, aquele que o traiu e trairia, está Pedro, aquele que o negaria. Mas Jesus senta à mesa com Pedro, Jesus senta à mesa com Tiago, Jesus senta à mesa com João, e Jesus senta à mesa com Judas também. Porque na ceia do Senhor eu preciso entender a espiritualidade disso. Eu não posso ser seletivo. Eu não posso escolher com quem eu sento. Eu não posso escolher quem me acompanha, quem está ao meu lado. Se você está aqui nessa noite, entenda, você está reafirmando: eu faço parte do corpo de Cristo. Vai para lá com o negócio de desigrejado. Eu sou igrejado, e muito bem igrejado. Aleluia. É por isso que a igreja não cai nessa armadilha: eu vou ser crente em casa. A igreja não cai nessa armadilha. É por isso que a igreja não cai nessa armadilha de ficar: não dá certo, eu prefiro andar sozinho, o meu negócio é andar sozinho. Romanos capítulo 12, versículo 4 e versículo 5, Paulo diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo. E ele diz: e membros uns dos outros. Por que é que ele finaliza o versículo usando essa expressão, e membros uns dos outros? Ele está dizendo: número 1, eu sou membro do corpo de Cristo, mas número 2, eu sou membro com o meu irmão. Eu estou ligado ao meu irmão. Isso quer dizer que todo membro de um corpo que é afastado do corpo, ele fica necrosado. Não existe essa de caminhar longe do corpo. Não, se faz parte do corpo de Cristo, tem prazer na coinonia. Louvado seja Deus. Se faz parte do corpo de Cristo, está aqui hoje. Ama quem está ao seu lado, ama quem está na sua retaguarda, ama aqueles que Jesus salvou e colocou no corpo junto com você. A beleza do corpo é que o Senhor faz os membros interligados. Vou repetir: a beleza do corpo de Cristo é que Jesus faz os membros interligados. E o que quer dizer isso, interligados? E o gostoso de estudar sobre isso é que interligado não é na unidade, é na diversidade. Nós somos interligados na diversidade, não a diversidade, diversidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz: um é mão, outro é pé, outro é outro é nariz. É tudo diferente um do outro, mas as nossas diferenças não são capazes de nos Cristo Jesus. A unidade da igreja, a beleza da unidade da igreja, irmãos, está na diversidade. É todo mundo diferente, é um diferente do outro, é cada um diferente, mas em Cristo Jesus nós caminhamos juntos, porque o corpo de Cristo não se separa. O corpo não pode se dividir. Diga comigo: o corpo. Não, diga animado: o corpo não pode se dividir.
Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25, Paulo diz desta maneira: para que não haja divisão no corpo. Paulo já entra de pesado aí no negócio. Para que não haja divisão no corpo. Porque se tem divisão não é corpo. Se tem divisão não está ligado em Cristo. Ele diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. A ceia chacoalha minha alma para me fazer entender que eu tenho um irmão que depende de mim, que precisa de mim, e o meu irmão entende a mesma coisa. É por isso que Paulo diz: vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Vocês estão achando que vão comer só um pedaço de pão, aleluia. Vocês estão achando que estão tomando só um pouquinho do suco da vide. Mas não, ceia é comunhão. Ceia é comunhão. Ceia é koinonia. Ceia me lembra do perdão. Ceia me lembra de suportar aquele que está mais fraco. Ceia me lembra de assentar à mesa com quem está me traindo, mas eu amá-lo no amor do Senhor e orar para que o Senhor o restabeleça. Para encerrar, número 4, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós lembramos da nossa missão máxima. Qual é a missão máxima da igreja, pastor? Olha a questão do discernimento da ceia. Você está aqui, você nem está lembrando de evangelismo, sim ou não? Você está aqui, você nem está lembrando de culto ao ar livre, sim ou não? Nós estamos aqui, nem passou pela nossa memória hoje essa questão de evangelizar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que nos assentamos ao redor da mesa do Senhor, diz a palavra de Deus, anunciais a morte do Senhor. Anunciais a morte do Senhor. Sabe por que é que eu participo da ceia? Porque a ceia chacoalha a minha alma e me faz lembrar da minha missão principal. Qual é, pastor? Anunciar a morte de Jesus e a ressurreição. Aleluia. Fique de pé, por gentileza. Todas as vezes que eu participo da mesa do Senhor, eu trago à memória o sacrifício de um Cristo vivo, um sacrifício que é eterno. Número 2, todas as vezes que eu participo da mesa do Senhor, eu reafirmo a minha aliança com o noivo. Você está aqui para dizer ao noivo: está tudo ok aqui, viu? Estou te aguardando. Eu gostaria de perguntar, e vou fazê-lo: quantos aqui têm certeza da sua comunhão com Cristo Jesus? Porque eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você tem essa convicção. Eu tenho certeza que se nós estamos aqui, é porque se existe uma convicção em nossa alma, essa convicção é: eu estou te aguardando, aconteça o que acontecer, a promessa está de pé, e eu estou te aguardando, as vestes estão limpas. Terceiro, todas as vezes que participamos da mesa do Senhor, reafirmamos a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Eu tenho certeza que se eu perguntar: tem alguém aqui que não ama o seu irmão? Ninguém vai levantar a mão. Porque se você não amasse o seu irmão, você não estaria aqui. Se você não amasse o seu próximo, você não estaria aqui. Nós nunca estaremos em um lugar onde o tema principal é o amor ao próximo, o amor a Deus e ao próximo, se nós não tivermos esse sentimento no coração. Eu não estou falando de estar chateado com alguém, eu não estou falando de estar aborrecido com alguém. O teu aborrecimento, a tua chateação não anula o poder do sacrifício de Cristo, não anula o peso da cruz do Calvário, não anula. Mas se você está aqui, é porque lá no fundo do teu coração existe amor por alguém que estaria ao teu lado. Número 4, e para encerrar, todas as vezes que eu me assento à mesa do Senhor ao redor, e eu estou aqui hoje por isso, é para lembrar de anunciar o sacrifício de Cristo Jesus. A ceia nos impulsiona, mas eu gostaria de encerrar esse texto com a expressão de Cristo Jesus dizendo: olha, a partir de agora
Eu não beberei mais do fruto da vide. Eu faço uma aliança com vocês, eu faço um pacto com vocês. A partir de agora, eu não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que nos reuniremos e eu beberei de novo convosco. O último propósito da ceia do Senhor que eu quero trazer à memória é que todas as vezes que eu me reúno com a igreja de Deus para cear, e estamos aqui nessa noite fazendo isso, eu estou trazendo à memória que há uma promessa, que há uma promessa, que há uma aliança, que há um pacto. Um dia nós vamos de novo, Jesus, cear contigo. Aleluia. Você está aqui nessa noite, está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Eu quero te convidar a fazer uma oração aí mesmo onde você está. Nessa oração eu quero que você reveja tudo que foi dito aqui hoje, e você entenda que você não está aqui por um acaso. Você não está aqui hoje por um acaso. Você não está aqui por coincidência. Você não veio hoje só porque é culto de domingo. Você veio participar da mesa do Senhor. Você veio lembrar que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Você veio lembrar da sua aliança com o noivo. Você veio lembrar da tua aliança com teu irmão. Você veio lembrar de uma promessa que está aí forte. E essa promessa é dizendo: eu não beberei mais até aquele dia. Essa expressão "até aquele dia" mexe com a minha alma. Aleluia. Porque eu sei que haverá um dia. É isso que o texto me diz. Haverá um dia. Não importa o que eu estou passando, mas haverá um dia em que tudo isso virá passado, em tudo isso virá coisa do passado, e eu estarei com o noivo assentado numa mesa, participando com ele dessa ceia. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor com a tua igreja. Nós estamos aqui como igreja do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui como igreja do Senhor. Nós estamos aqui como noiva. Nós estamos aqui como noiva. E eu tenho uma certeza nessa noite, é que o amigo do noivo está aqui presente. Eu tenho uma certeza como esta igreja, Senhor, nesta noite, é que o teu Espírito Santo, o Paracleto divino, o Consolador, está aqui conosco hoje. E esta igreja vai cear em comunhão com o Senhor. E esta igreja ceando vai te dizer: Senhor, eu estou te aguardando, Jesus. Senhor, eu estou com a tua igreja aqui nessa noite. E nessa noite nós estamos dizendo: Senhor, a nossa aliança contigo permanece de pé. Eu estou aqui, Senhor, orando com alguns irmãos, e nós estamos dizendo: Senhor, é bem verdade que a gente anda meio capengando de vez em quando. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes a fraqueza é maior do que a força, Senhor, mas nós estamos aqui para te dizer, como Paulo te disse: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, não, nada disso, Senhor, nada disso, nem o presente, nem o futuro, nada será capaz de nos separar do amor de Cristo. E nós estamos aqui hoje, Jesus, te dizendo: Pai, estamos te aguardando. Aleluia. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado, da irmã que está ao seu lado, por gentileza. Pegue na mão de quem está ao seu lado, pegue na mão com comunhão. Porque se você não tem disponibilidade de ter comunhão com o seu irmão, você não entendeu nada da ceia. Se você não tem disponibilidade, predisposição de perdoar alguém, você não entendeu nada da ceia.
Se você não tem predisposição de perdoar alguém que te ofendeu, você não entendeu nada da ceia. Mas eu sei que você está aqui nessa noite em comunhão com a igreja de Jesus, e nesta oração dizendo: Senhor, eu estou em comunhão com a tua noiva. Senhor, eu sinto a coinonia da tua noiva. Senhor, eu sinto a comunhão da tua igreja, porque a comunhão da igreja de Cristo, ela cura, ela restaura, ela age nos corações, ela faz tudo isso, ela é remédio para a nossa alma. Oh, eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Oh, eu gostaria que você orasse pedindo renovo ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua boca agora e dissesse: Jesus me renova, Jesus me renova, Jesus renova a minha força, Jesus renova o meu ânimo, Jesus me faz viver o cristianismo da cruz, me faz viver o cristianismo, Senhor, do sepulcro, o cristianismo de Atos, o cristianismo da morte e da ressurreição. Me renova nessa noite. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui para te dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra a sua boca para dizer isso: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, se o Senhor quiser voltar agora, eu estou dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou ansioso te aguardando, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo esta igreja. Entenda, oh Rabacante, Orimio Ramante Ramanai. Aleluia, entenda, tenha discernimento do que você está fazendo aqui nessa noite. Tenha discernimento do que você está fazendo aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu rogo ao Santo Espírito de Deus que trabalhe no meu e no teu coração e nos faça compreender, entender o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É noite de comunhão, é noite de clamar pela volta de Jesus, é noite de declarar comunhão, é noite de dizer: Satanás, você não vai interromper essa comunhão. É noite de dizer: tentações e mais tentações, vocês não irão me apartar da comunhão com o meu Cristo. É noite de dizer isso. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Pastor Vitória fazendo a leitura. Aleluia. Nós iremos já cear. Glória a Deus. Continue adorando, exaltando a esse Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Leiamos, queridos, 1 Coríntios capítulo 11 e verso 23. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas
quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pastor Leonel, orando pelo pão. Paz do Senhor, igreja, oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Sacrifício esse, Senhor meu Deus, que nos concedeu esse privilégio de nesta noite estarmos diante do Senhor, ao redor da mesa, para nos alimentarmos do Senhor, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos. Todos receberam aí o cálice e o pão. Pegue, pode retirar. Está comendo o pão. Grupo de louvor. Aleluia. Participe do corpo do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Coma do pão. Aleluia, que é o corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és Senhor, aleluia. Tu és inigualável, Pai. Te louvamos por estar sentando à mesa esta noite, comendo do pão e bebendo do cálice do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Pastor Everton vai estar orando pelo cálice. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite. Abra os nossos olhos, a nossa mente, a nossa consciência, nós possamos entender o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, assim como foi pregado. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Este é o teu cálice, este é o sangue, Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário. Após ingerirmos, ó Pai amado, isso, nós venhamos, ó Pai amado, ser transformados por completo. Que nesta noite haja cura, libertação, salvação, em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente tomou o cálice e disse: esse é a aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos. Aleluia. Glória a Deus.
do Senhor Jesus. Adorado é esse Deus. Aleluia. Aleluia. Não perca essa oportunidade de abrir a tua boca e adorar esse Deus. Diga a Ele obrigado, Senhor, por comer do pão e beber do cálice. Aleluia. Abra a tua boca para dizer o quanto você o ama. O quanto você é grato por estar aqui essa noite. Aleluia. Aleluia. Sente adorando o nome do Senhor Jesus. Sente exaltando e glorificando esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, a Ele é toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Aleluia, Ele está passando aí, irmão. Aleluia, você não precisa voltar para a tua casa hoje da mesma maneira que você chegou aqui essa noite, não. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Basta apenas você abrir a tua boca, rasgar as tuas vestes aqui essa noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar adorando o Senhor. Com missões, vão ter oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, primeiramente quero agradecer a cada um dos irmãos que tem contribuído todos os meses por missões. Que Deus continue abençoando sua vida, abrindo portas, prosperando cada dia mais sua vida, para que você continue cada dia mais sendo grato a Deus através da sua adoração, né? Neste momento estaremos adorando através de nossas ofertas. Nós muitas das vezes ouvimos falar em missões. Missões está no coração de Deus. E no nosso coração, como está missões, né? Nesse momento, eu pediria ao Eliezer, ele vai estar passando um breve vídeo no campo missionário ali em Tefé, no Amazonas, um local de difícil acesso, onde tudo é por via de barco, a qual torna dificultoso, trabalhoso e também caro, irmãos, fazer missões naquele lugar, né? Porque tudo há necessidade de combustível para mover os barcos. E para os irmãos terem uma ideia, já foi falado aqui alguns meses atrás, há congregações ali que o pastor Antônio Rocha cuida, que vai de 1h30 a congregação mais próxima, e a congregação mais longínqua 13 dias de barco. 13 dias. Aí você pode imaginar quão dificultoso é, né? E voltando a lembrar aos irmãos, rios que Jacareaçu de 7 metros aproximados, Sucuri e tantas outras coisas. Os nossos irmãos incansavelmente têm feito a obra ali, né? Dificultoso pelo fato de não ter terra firme como nós temos para nos locomover até essa igreja. Então somos gratos a Deus porque estamos aqui, né? Terra firme. Não há maiores dificuldades para nós, mas o pastor Antônio Rocha, pastor Edilson, que foi para lá alguns meses atrás, e os outros missionários que lá se encontram essa dificuldade de estar fazendo missões, ganhando almas para o Senhor, né? O pastor Antônio Rocha tem ali também uma igreja barco, a qual proporciona às vezes a população ribeirinha. Ele atraca aquela igreja barco em alguma vila ribeirinha,
fica ali por alguns meses fazendo a obra naquele lugar, né, dando condições para os irmãos daquela localidade de estar adorando a Deus. Então Eliezer vai estar passando um pequeno vídeo e depois eu vou comentar algo a respeito desse vídeo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Senhor, estamos chegando aqui na comunidade de São Cristóvão. São Cristóvão, que está os irmãos. Chegando aqui. Que é outra caravana que vem chegando aí, ó. Hoje o culto à noite vai ser abençoado, eu creio em nome de Jesus. Você vai falar, irmão, você já passou esse vídeo, justamente. Eliezer, por favor, a foto agora. A próxima. E a próxima. Naquele primeiro vídeo os irmãos viram, o rio estava no seu leito natural, os irmãos ainda tinham uma faixa de terra para chegar até a congregação. Agora é mês de chuva, mês de enchente, e literalmente o barco atraca na porta da igreja, para os irmãos terem ideia, né, dos perigos que os nossos irmãos correm, né, mas com muita alegria, como os viram no vídeo, adorando a Deus com muita alegria, né, dizendo que o culto será maravilhoso. E essa dificuldade é que torna o culto maravilhoso a cada dia para os nossos irmãos. Então eles estão enfrentando agora, irmãos, época de cheia, né? Como os irmãos podem ver na foto ali, literalmente o barco atraca na porta da igreja, né? Para os irmãos só ter ideia do que é a obra missionária ali em Tefé, no Amazonas, que os irmãos continuem orando pela vida do pastor Antônio Rocha e os missionários que ali se encontram, né? Também temos o pastor Paulo Rodrigues ali na Colômbia, que necessita e carece da oração e da contribuição dos irmãos, porque missões se faz de 3 maneiras: indo, orando e contribuindo. Então contribua nessa noite com alegria. O presbítero Fábio vai estar aqui embaixo, estendendo as mãos e abençoando a sua vida cada vez mais, amém? O grupo de louvor estará adorando a Deus e nós estaremos contribuindo com alegria para a obra missionária. Glória a Deus. Meus irmãos, já estamos caminhando para o encerramento. Dar os nossos avisos da semana. Vai estar projetando aí, Eliezer, os avisos. Segunda-feira, né, nossa reunião do setor 1. Ali na Vila da Palha. Todos os nossos irmãos, nossos obreiros, será ali na Vila da Palha às 19h30. Terça-feira, ensaio com as irmãs. Estou vendo que teve uma alteração aqui agora, né? Tá. Por conta da reunião, então, o ensaio das irmãs nessa semana será na terça-feira, às 19h30. Logo, se mudou das irmãs, dos varões também. Amém? Aí você já vem trazer sua esposa, como é de costume nós fazemos, ensaio às segundas. Então, na segunda-feira nós estaremos lá na reunião de obreiro, e na terça-feira você vem trazer sua esposa para o círculo de oração e já vem participar do ensaio dos varões. Certo, Rogério? Tá bom? Então, ensaio dos varões, ensaio das irmãs na terça-feira às 19h30. Quarta-feira, nosso culto da palavra. Amém? Venha para o culto da palavra, venha se alimentar da palavra do Senhor. Também os varões aqui, às quartas-feiras, todas as quartas-feiras os varões têm cantado. Tenho sentido falta de alguns irmãos aqui. Amém? Então esteja aqui quarta-feira. Sexta-feira, a oração dos jovens. Domingo, a nossa EBD. Ensaio com jovens às 11h30. E o nosso culto da família às 19 horas. Amém? Também quero
pedir oração pela irmã Virgínia, conhecida como a irmã Nenê, né? Esposa do nosso saudoso irmão pastor Jeremias, que foi hospitalizada, ela não está bem, está na UTI. Estaremos levantando um clamor em favor da nossa irmã, amém? Também as aniversariantes de hoje, a minha esposa que está aniversariando, né? E mais alguém está aniversariando. Vamos ficar de pé, irmãos? Ah, o irmão lá, ó. Não. Kleber. Odimir. Vem cá, meu irmão, vem cá receber oração. Arina, Odimir. Quem mais está aniversariando? Vem aqui na frente para receber oração. Nós estaremos orando por você. Projeta aí, Eliezer, é dia 9. Ah, tá lá, tá aqui, ó. Dia 9, irmãos, dia 9/6, tá? Estaremos aqui adorando ao Senhor pela vida do nosso pastor Abraão, nosso pastor vice-presidente, pastor setorial aqui do setor 1. Então vamos estar aqui todos em peso, adorando a Deus, se confraternizando junto com o nosso pastor, agradecendo a Deus pela vida do pastor, amém? Então dia 9 de junho, também a CPO, aqui irmão, CPO, curso preparatório para obreiros, dia 12 de julho, é isso mesmo, né? 12 de julho, amém? Então esteja fazendo a sua inscrição, volta lá, Eliezer, na CPO, esteja fazendo sua inscrição, R$30 é o individual e o casal R$50, amém, irmãos? Esteja fazendo sua inscrição, participando e aprendendo. Pode passar lá agora o próximo, que é o jantar dos namorados, né? Manayara, irmão Miqueias, vamos ter aqui no dia 6 de junho, né? O jantar dos namorados. O ano passado tivemos aqui, foi uma bênção, foi tremendo e não será diferente esse ano. Contamos com a presença dos irmãos, maridos aí, bota a mão no bolso, né? Traz a esposa para estar aqui, vai ter uma palestra e depois nós estaremos jantando aqui. O cardápio está maravilhoso, né? Amém? Mais alguma lembrança? Ah, aqui tem também nossa, olha, tempo de mesa, dia 19, olha aí, 25, nossa, 25. Dia 19 de junho, amém, irmão? Com as nossas irmãs estará lá Sara Farias e a Luci Vaz, amém? Tá aberto aí na inscrição, Paulo? Ainda dá tempo, tá acabando, hein? É limitado as vagas, tá aberto lá, entra no site, acessa o link lá, aí você vai ser direcionado, vai fazer a sua inscrição e vai ser tremendo, amém? Vamos estar orando então, encerrando. O pastor Vitório vai estar fazendo oração, depois o pastor Felipe vai estar dando a bênção apostólica. Glória a Deus, oremos, querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecemos a Ti, ó Deus, neste momento glorioso, Senhor, a qual, Deus, nesta noite, Tu tem falado, Senhor, através da Tua palavra, tem usado o Teu Filho, Senhor, como instrumento, Senhor, ó Deus, nas Tuas mãos, amado e querido Deus e Pai, também, Senhor, a Tua filha, que a qual, Senhor, tem colhido mais uma rosa no jardim da sua existência. Estende as tuas mãos abençoando, dando-nos, Senhor da glória, saúde, graça, Senhor, e vigor. Amado Deus, também o teu filho, que tem colhido mais um cravo no jardim da sua existência. Estende as tuas mãos abençoando, ó Deus, dando graça e força, prosperidade. Amado Deus, agora, Senhor, despede da tua igreja em paz, regressando no Senhor cada um para os vossos lares, dando-nos uma noite de descanso, da mesma forma que Tu trouxeste, Senhor, leva-nos em paz, livrando de todo acidente, livrando de todo mal e dando vitória à Tua igreja mais uma vez. Este é um pedido em nome de Jesus. Irmãos, tendamos as nossas mãos,
Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para sempre. Todos digam bem forte: amém, amém e amém. Quem disse amém, cumprimente seu irmão.